Paulo, ele é tremendo. Quando lemos uma escritura desse porte, que é em Efésios, a maneira como ele conduz e como ele coloca as palavras, se deparamos que existe uma batalha que Paulo coloca dizendo que é uma batalha espiritual. E sabemos disso porque o nosso mensageiro da era também vem e nos coloca nessa mesma condição, dizendo: nós estamos numa batalha, e a maior batalha já está pelejada, é a batalha que está em nossas mentes. Você não fica triste ou alegre pela condição das coisas lá fora. Você fica alegre, feliz pelas condições de dentro da sua vida, o que está dentro de você. Você vai dizer assim: mas irmãos, se eu for ali num lugar muito bonito, eu vou ficar feliz. Mas se o teu coração não está feliz, você pode levar aquela pessoa no melhor lugar, que ela não estará feliz. Agora, se o teu coração está feliz, você vai em um lugarzinho bem simples e ali aquela pessoa estará feliz. Então, isso nos coloca em uma posição para entender que o problema está dentro de nós. E esse é o ponto-chave dessa noite que eu quero colocar você para entender que todas as coisas têm que fluir aqui dentro para gerar bênção lá fora. Então, esse é uma coisa importante você entender, porque senão você acha que as coisas lá fora, as coisas que estão fluindo lá fora, vai fazer você feliz. Não é assim. É o que está fluindo aqui vai fazer as coisas fluir lá fora, e as coisas vão ser manifestadas através da sua vida. Muitas vezes eu ia ao culto e estava pregando e olhava a irmã Maria. Talvez você conheceu lá de Itajaí, uma irmãzinha, deve ter a altura da minha mãe, devia ter 1,50 m, né? Bem baixinho, mas quando eu olhava para ela, a forma como ela olhava, a forma como ela prestava atenção, ela não era muito de falar, mas ela transmitia uma coisa tremenda. Então, é dessa forma, o que está dentro formosura o quê? O coração e a nossa maneira de ver as coisas. E ela transmitia isso com aquela maneira dela muito especial, né? Eu estou mostrando isso para você entender o que é quando tem alguma coisa que tocou aqui dentro. Você vai fluir isso para fora. Preste bem atenção, o Bruno falou sobre corpo espiritual, né? Depois ele diz que o corpo é onde está a visão, o paladar, o tato, o olfato e a audição. Depois ele entra na questão do espírito e diz que o espírito tem a imaginação, tem a consciência, a memória, o arrazoamento e o afeto. São coisas do espírito. E a alma é o canal onde está ou a fé ou a dúvida. Existe um canal aí, firmado, bem colocado, para ver como você vai conduzir isso em sua vida. O que o irmão Bruno traz isso? Ele coloca essa forma para a gente poder aprender como deve ser e como Satanás trabalha nessas batalhas. E ele pregou a mensagem, a maior batalha já pelejada, eu acho que você já leu ou você já ouviu falar, mas ele dá alguns pontos importantes para a gente poder entender esse assunto. E a primeira parte que eu quero ler quando ele está falando sobre a semente de Abraão. Você é uma semente de Abraão. A semente de Abraão é a semente realmente que é da fé. Você sabe muito bem, espiritualmente, que Abraão teve um filho chamado Isaac. E esse filho era um filho natural. Mas a semente de Abraão espiritual é Jesus Cristo. Você começa a entender? Então, por quê? Essa é a questão. Agora, Deus está usando um homem para mostrar como é que é essa fé. E ele vai dizer assim: Deus está chamando nessa manhã a toda a semente de Abraão. Então, você é semente de Abraão. Você veio através do quê? Da fé, da revelação de Deus. E chegou a esse momento. E essa é a mesma classe de vida.
a maior batalha agora mesmo está rugindo, e está em todo mundo. Então, essa batalha está em todo mundo, em todos. Não existe, você pode dizer assim, pode ser filhos de Deus e pode não ser filhos de Deus, estão nessa batalha. Satanás usa o agente humano, como Deus também usa o agente humano. Então, ou você está sendo influenciado por Deus, ou você está sendo influenciado por quem? Por Satanás. Então, essa batalha está rugindo em todo mundo. Deus quer que seus filhos se separem de quê? Agora, o que ele está dizendo? Deus quer que seus filhos se separem do quê? Daí fica estranho, né? Ele quer dizer assim, ó, da vista, do paladar, do tato, do olfato, da audição, da imaginação, que é o lado espiritual, da consciência, da memória, das razões e do afeto. Tudo. Abra a sua mente e permita que entre a palavra. Então, caminhe com a palavra. Por que ele usou o sentido do corpo e usou o sentido do espírito para dizer, deixe este canto, tome a palavra de Deus? Sabe por quê? Uma coisa, a palavra de Deus ela tem um livre curso, e ele precisa que essa palavra entre em sua vida e o Espírito faça vivificar isso em sua vida. E muitas coisas em nossa vida, eu vou dar um exemplo mais simples para vocês verem: afeto. Se eu pego e tenho afeto com meu filho e não aplico como deve ser a palavra, você usa aquele afeto para impedir a palavra de trabalhar em sua vida. Afeto. Vou usar mais a palavra afeto para você entender. Eu chego com um amigo e digo assim, pô, tu é meu amigo. Eu tenho falado a palavra com você, venha para a igreja, sente nesses bancos, aceite Jesus. Eu estou usando a via de afeto para trazer ele para Deus, e isso não é bom e não funciona. Um dia vai explodir. A linha correta é você mostrar a palavra de Deus, mostrar Cristo e ele poder tomar aquilo por revelação de fé e aceitar Cristo. Esse é o ponto. Então, muitas vezes, quando eu comecei a minha vida cristã, existia um sargento, eu não me lembro do sargento agora. Ele disse assim, não, a gente falou sobre a palavra de Deus para ele, ele disse, não, a minha mãe sempre foi da Assembleia de Deus, eu vi tantas coisas lá, eu vi cura, e vou ficar na Assembleia de Deus. Ele estava usando o quê? O afeto novamente, por uma condição que viu sempre sua mãe lá, viu tudo lá e trouxe lá que não, o Filho de Deus vive por fé. Abraão viveu por fé, que é revelação. Deus trabalhou no seu coração e disse, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tem algum afeto aí? Não. E Deus quer provar isso porque aconteceu algumas coisas que ele teve que trabalhar com Abraão. A terra está preparada para receber o filho da promessa. É isso que você tem que entender. Então, se a minha consciência está impedindo a palavra, eu tiro ela. Se o meu afeto está impedindo a palavra, eu tiro ela. Eu não estou falando de pessoas e não estou falando de carne e sangue. Você tem que entender isso. Ah, não, para a pessoa quer dizer, eu não quero. Não é isso. Porque a luta não é naquela pessoa, a luta é em você. Você entendeu? Muitas vezes a gente confunde que aquela pessoa, só porque não tem aquilo ali ainda, você quer combater a pessoa. Não. Você, a luta então está, ainda você não aprendeu como Deus trabalha. Você ame aquela pessoa que ainda não chegou àquele nível, ore por ela e peça a Deus em favor a ela. Você usa outro caminho, não combate ela. Porque daí já está um problema dentro de você, ainda você tem lutas internas, que talvez os irmãos que foram em Itajaí não estão entendendo o que eu estou falando, mas eu vou aprimorar isso um pouquinho mais para frente.
Então, vamos mais um pouquinho aqui na frente, né? Ele diz assim, ó, agora, quem fez Jesus? Jesus era a palavra de Deus, e Satanás atacou a palavra, glória. Agora é quando eu estou sentindo que posso pregar. É a verdade, Jesus era a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aquele verbo se manifestou em carne. Jesus era a palavra, que fez ele, ou fez um pedacinho. Que coisa! Aqui tem que terminar. Que fez Jesus, e ele era a palavra. E com a palavra cortou Satanás, quando veio com seus ataques violentos. O que ele está dizendo, irmão Branco? Quando está dizendo assim, quando Jesus foi com o Espírito Santo para lá no deserto, e depois Satanás veio tentá-lo. E ele apenas usou o quê? Palavras, não usou mais nada. Ele usou o que estava escrito para tirar Satanás da sua vida. Por isso que Paulo vem com a mesma ideia e diz assim, ó, resistir o diabo, e ele o quê? Ó, ele foge. Ele não vai sair devagarzinho, ele vai fugir. Você já viu quando você resiste ao cachorro e ó, aqui nele o cachorro foge. Mas se você tem medo do cachorro, o que acontece? Ele te ataca. Você nunca deve ter medo do diabo. Porque quando você tem medo, você abre uma porta e Satanás entra. Satanás é esse tipo de coisa, é um cachorro mesmo, para você entender. Ele sabe que você está com medo, ele vem e entra nessa porta. Por isso que não tenha medo. Aprenda que você não é o poder, mas a palavra de Deus está em você e Deus deu autoridade a você. Então, não é que você é poderoso, é a autoridade do Deus poderoso sobre você, que faz Satanás ser impedido, porque você aplicou a palavra. Você entendeu isso? Não é a capacidade pessoal, mas a capacidade que Deus colocou, deu uma autoridade aos filhos de Deus. Então ele está colocando isso para você compreender o que Jesus fez, né? Vê como foi o seu ataque. Observe bem, escute qual foi o seu ataque. Fazer com que descresse na palavra de Deus. Qual foi o ataque contra Jesus? Você se lembra? Ele diz assim: se tu és filho de Deus, e Satanás repetiu várias vezes isso. Se tu és filho de Deus, faça dessas pedras pão. Se tu és filho de Deus, irmãos, é isso que ele quer fazer conosco. Ele vai dizer assim: se tu és filho de Deus, se tu és, ele está colocando o quê? Dúvida em sua mente. Você é um filho de Deus, e Satanás é especialista em colocar dúvida em sua mente. Então, preste bem atenção. O que Satanás faz? Ele só desloca uma coisa para dizer assim: se tu és. Não, você é um filho de Deus. Então, isso ele fez com Jesus, e isso ele faz hoje conosco. Para quê? Ele pode dizer outra maneira para você dizer assim: espere um pouquinho, espere mais um minutinho, eu sei que você vai ser um filho de Deus. Não deixe dessa maneira. Você é um filho de Deus. Hoje, presente, agora, quando você toma a palavra de Deus e firma isso em seu coração, não deixe de dizer: não, você tem algumas falhas, algumas fraquezas, e agora, mais um pouquinho você vai ser um filho de Deus. Não é essa a ideia. Você é filho de Deus. Todos nós temos fraquezas e precisamos do sangue para ser purificado. Então você começa a entender que precisamos sempre do sacrifício perfeito sobre nossas vidas. Vamos aqui à frente. Escute bem, por um momento. Se ele pode conseguir com que você consegue e comece a descrer que a sua arma não é do mesmo calibre, ou consegue fazer que crer que a arma não é o suficiente poderosa, o que o irmão Branco está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: ó, sabe o que Deus deu a você que é mais poderoso do que todas essas coisas? Sabe o que Deus colocou em sua vida, em sua presença, que é mais poderoso que tudo que você sabe? A palavra de Deus.
bomba atômica, ou uma bomba mais poderosa que tem, é a palavra de Deus. Você diz assim, mas como? Jesus usou o poder da palavra para mandar Satanás embora. Ele não usou mais nada. Então a palavra é o poder de Deus. Então por isso que o irmão está falando, se Satanás começar a fazer você descrer no poder da palavra, ele começa a ter resultado em sua vida. Nunca descreia da palavra. Sempre se lembra da coisa. Eu sou débil, mas a palavra de Deus é poderosa para me sustentar. Você sempre se lembra disso. Então olha aqui. Ele diz assim, ó, e suficiente poderosa, então você fica desarmado. O irmão Merlin, vou falar que você nunca esqueça e descreia isso, porém ele desarma-se e consegue fazer com que você creia em sua arma. Quando você pendura sua arma, ali termina a sua batalha. Mantenha a sua arma no alto, não a pendure. Então ele começa a falar até para o irmão, né? O irmão Bruno vai dizer assim, não deixe a sua arma pendurada. Não faça isso. Porque a arma que ele está apontando é a palavra de Deus. E ela é eficaz. É uma espada de 2 gumes que discerne os espíritos e as intenções do coração. E essa arma na mão de um filho de Deus, ela tem realmente capacidade de transformar muitas coisas. Agora você e eu temos que conhecer como essa arma é usada em nossas vidas. Irmãos, eu sempre gostei de dizer isso para vocês dizerem. Não existe, porque muitas vezes assistimos esses filmes de Hollywood, esses filmes assim, e parece assim que é uma transformação, e cai isso, e fadas, e robot, e aquelas coisas todas, e sai isso. Você cria uma imaginação da palavra, não é isso. A palavra é o poder de Deus para você executar em sua vida e transformar a sua vida. Então, quando você toma a palavra e coloca em sua vida, você se torna outra criatura, porque o poder de Deus começa a mudar os seus pensamentos. Eu quero tentar colocar isso para você entender. A maioria das vezes, o irmão Bruno fala assim, ó, uma família pode ter maldição. E vai vindo a maldição da família, toda a vida dentro da família. Quando uma pessoa é convertida na palavra de Deus e ela realmente recebe o Espírito Santo, a maldição daquela família quebra aqui, porque aquele filho, ele recebeu o Espírito Santo, aquela pessoa que está naquela família recebeu o Espírito Santo, então toda a maldição que vem daquela família já até aqui, ela é rompida. Por quê? Ele começa a compreender a palavra de Deus. E tudo que é mal, ele quer que é errado, ele não vai fazer mais. Ele vai cumprir a palavra daqui em diante e levar para frente. Então, aquele homem, ele abençoa o seu lar, a sua família e a sua geração para frente. Por quê? Houve alguma tremenda coisa? Não. Ele só apenas reconheceu a palavra de Deus e começou a colocar em prática. E muitas vezes a gente pensa que tem que descer um anjo no céu com uma fada na cabeça e colocar isso em nós. Não, Deus quer colocar que você coloque a palavra em prática. Existem maldições pequenas e maldições grandes dentro de famílias. Só é derrubada com um novo nascimento. Isso é um assunto que talvez um dia fale para vocês mais profundo, né? Mas eu quero botar isso para você entender o que acontece, como é as maldições. Porque, olha bem, é assim. O pai vem, já vem do avô, depois já vem do bisavô, daí o pai passa para os filhos, porque os filhos veem como o pai age, e tudo isso vai sendo colocado naquela família. Você diz assim, mas como isso, irmão? E muitas vezes alguns escapam assim. Escapam por quê? Porque ele está aplicando a palavra de Deus sem saber que é a palavra de Deus, sabe? Muitas vezes as coisas são abençoadas lá fora, ele está aplicando uma coisa que a palavra de Deus é aí, então a palavra, como ela não
Ela não pega e separa as coisas, ela pega, se aquela pessoa aplica a palavra, é abençoado. Mesmo que ele não saiba, ele é abençoado. Você entendeu? Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Se a palavra está ali, ela gera bênção naquele momento. Olha aqui. Agora, é ali onde começa a batalha. Em sua mente, recorde, isso não é ciência cristã, ao qual ensina que a mente é sobre a matéria. Irmão, nunca pense isso. Isso aí existe há pouco tempo dentro do sistema da internet, né? Se ficar pensando que vai acontecer aquela coisa, e aquilo vai vir, e daí você toma controle da matéria, e aquilo vai vir, vai chegar a você. Isso aí é uma ciência que não é verdadeira. Eu fico. Não é isso, isso não é verdade. O irmão Bruno está mostrando claro para você entender. Eu creio que você tem fé para algumas coisas. Você toma aquilo com fé natural e você aplica e você vai fazer. Você não vou me formar. Então eu estudo para me formar. Isso é uma fé natural, mas não é uma fé da salvação. Isso acontece. Agora, querer você dizer que tudo vai começar a te atrair, tudo vai trazer, não, isso não existe. Por isso que o irmão Bruno está aplicando isso para você entender. Olha aqui. Recorde, isso não é uma ciência cristã, a qual ensina que a mente sobre a matéria. Isso não. A mente aceita a vida. A mente aceita a vida, a qual é a palavra de Deus. Você entendeu? A vida é a palavra de Deus. Porque Deus é vida. E a semente que é a palavra de Deus sai e vem a você. Daí você recebe vida porque tomou a palavra que é a semente de Deus. Aqui está aqui, ó, que é trazida por um canal do seu pensamento. Então, a palavra chega, você recebe o seu pensamento, e isso é o canal que Deus vai deixar entrar na sua mente e depois descer ao seu coração. É isso que o irmão está dizendo. Não é um pensamento com a ciência cristã. Não é a mente sobre a matéria. Não é isso. Porém, a sua mente é o que aceita, é o que capta. E porque a coisa é controlada em sua mente, é controlada pelo seu espírito, e o seu espírito capta a palavra de Deus, e essa é a que contém a vida. Essa traz vida a você. Olha, irmão, quando isso sucede, quando a vida vem por esse canal, e você, então a palavra de Deus manifesta em você, como disse Jesus em João capítulo 15, verso 7. Se estiveres em mim, as palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiser, e vós será feito. Então você começa a entender que não tem nada a ver com você. É como se fosse a semente. A palavra de Deus é semente. Você segura essa palavra, você coloca dentro do coração, e agora Deus pode realizar isso através de você. É bem diferente de agora eu quero aquilo, agora vai ter aquilo. Você fica com a mente lutando com aquilo. Isso aqui é uma coisa pessoal. É muito diferente. Vamos um pouco para frente. Ele vai dizer assim. O que significa isso? Do centro do seu coração. Qual é a alma? Qual é a alma? Dali sai o alimento para todos os canais. O problema que está em que nós estamos aqui dentro com muitas dúvidas. Irmãos, qual é o maior problema que nós temos hoje? É dúvida. Dentro do nosso coração gera um monte de dúvida. Por quê? Você sabe por que gera dúvida no seu coração? Porque você e eu temos muita dificuldade de ver o que está, o que é espiritual, mas vemos o que é circunstâncias. O que Satanás faz? Ele mostra para ti as circunstâncias. Você não está vendo o que está acontecendo agora? Você não está vendo o que está acontecendo no país? Você não está vendo como está a crise? Você não está vendo o que está acontecendo agora aí? Isso são circunstâncias que Satanás coloca para você ver. E a palavra de Deus não foi feita para isso. Você não vê, você crê. É bem diferente. Então, ele coloca um monte de circunstâncias para gerar que você tenha confiança em sua
sua palavra, que é a palavra que Satanás está querendo mostrar, dizendo assim: você não está vendo? Você não está vendo o que está acontecendo? Deus não trabalha desse jeito. Abraão veio por fé. Abraão creu na promessa. E você, como filho de Abraão, da mesma maneira tem que crer pela promessa que Deus deixou. Ele falou assim: eu guardo você. Você tem dúvida disso? Olha aqui. E ele vai dizendo assim: o problema está que em nós estamos aqui dentro com muitas dúvidas, tratando de aceitar o que está ali fora. A gente tem que pôr fim a isso e descer por esse canal com a verdadeira palavra de Deus. Então isso sai automaticamente só. Porém, dependendo do que está dentro, isso é o que conta. O que está por dentro. O ataque de Satanás é dentro. Você entendeu agora? O que importa é aquilo que você tem aqui dentro. Você tem o Espírito Santo para segurar o ataque de Satanás, porque ele ataca. E você não esqueça que ele ataca. Você diz assim: não, Satanás deve ser muito bonzinho. Ele ataca qualquer um. Ele ataca uma criança, um neném de colo. Ele ataca qualquer um. Eu quero que você entenda isso. Sabe por quê? O que ele quer é destruir. O irmão Branham fala quando ele fazia chamada de púlpito para as pessoas receberem o Espírito Santo para ser curada. Quando ele ia puxar isso, as crianças dele começavam a ficar numa situação terrível. Por quê? Porque ele imprime para as pessoas não receberem o quê? A bênção da palavra. Então isso você começa a entender que Deus trabalha, Satanás também vem trabalhando. Ou você acha que só Deus está trabalhando e Satanás parou? Não, ele está até o fim tentando destruir o que Deus quer fazer e abençoar as pessoas. Então, vamos mais um pouquinho aqui à frente. Olha aqui. Eu quero ler também com vocês, se você quiser abrir, em Filipenses capítulo 4, o verso 2. Hoje eu vou usar um pouco mais de leitura para podermos entender isso. Aqui está uma situação interessante para você entender, irmãos. Deus quer dar paz a você, quer dar felicidade a você, Ele quer encher você com o Espírito Santo e quer colocar graça em você e amor no seu coração. Agora, tudo isso que eu falei, amor, graça, paz, não é lá fora, é dentro de você. Daí você diz assim: você não tem isso ainda, eu não tenho aquilo ainda. Você ainda tem que pedir a Deus que Ele é o autor do dom, das coisas boas, que tudo que vem de bom vem de Deus e entrar em você. Porque muitas vezes você diz assim: não, isso só acontece lá fora. Não, acontece dentro da igreja. Espera que eu quero que você entenda. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Filipenses, que são colaboradores deles. Olha bem lá no capítulo 4. Lá no verso, não vou ler no verso 2. Rogo, aí volte, e rogo assim, que sinta o mesmo Senhor. Ele está falando de duas irmãs. Ele está dizendo assim, como você assim, rogo para Maria, rogo para Márcia, que sinta a mesma coisa no Senhor. Por que ele está falando isso? Porque as duas estão em conflito. Olha aqui. Você quando quiser chegar em casa, ler comigo, se você vai ver. Então ele está dizendo: rogo que sinta o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Você está compreendendo aqui? Paulo está dizendo assim: meu irmão, ajude essas duas irmãs que estão com problemas umas com as outras, para que elas possam, porque elas são pessoas especiais e trabalharam comigo no Evangelho. Mesmo trabalhando no Evangelho, havia problemas com elas. Olha o que Paulo está dizendo. Comigo no Evangelho, e com crentes, e com outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Irmão
Olha aqui, ele vai dizer aqui, ó. Ele diz assim: regozijai sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai. O que ele quer dizer com regozijar? Para a nossa língua, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma. O que ele está querendo dizer assim, ó? Ele pediu para aquela irmã para colocar elas no mesmo espírito, na mesma concordância, e que elas pudessem alegrar-se no Senhor, porque elas estavam fazendo um trabalho ao Senhor. Mas houve uma discórdia entre elas. Quem faz discórdia? Satanás, que entra onde? Em sua mente, e começa a colocar uma ideia errada em sua mente. E se você absolve, você começa a combater a sua própria irmã que te ama. As duas estão se amando, mas por que houve isso? Pela uma abertura que Satanás entrou. Então, Paulo está ajudando duas irmãs a voltar à alegria, ao entender que o Evangelho é paz e alegria, e uma paz e alegria não está lá fora, está dentro do seu coração. Olha aqui, daí ele vai colocar isso, ó, no verso 6: não estejais inquietos por qualquer coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de quê? Graça, que simboliza o quê? Amor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse aqui é o ponto, irmão. Olha o que ele está dizendo. Ele vai dizer: a paz de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Você tem a paz de Deus? Porque a paz de Deus não é a paz do mundo. Vou dar um exemplo para você. O irmão usa isso. Quando teve a primeira guerra mundial, daí eles fizeram unidos as nações e criaram a ONU. E a ONU, ela ia manter a paz no mundo. E não foi verdade. Vários países se uniram, se ajuntaram para criar uma paz, e daqui a pouquinho veio a Segunda Guerra Mundial. Essa é a paz do mundo. Sabe por que ela não fica firme? Porque tem jogos de interesse, tem discórdia, tem ambição. E enquanto tem ambição e jogos de interesse, nunca vai ter o quê? Paz. Primeiro você tem que se render-se a Cristo. Primeiro você se torna uma nova criatura. E agora você está com paz em sua vida. Daí mudou tudo. Porque a pessoa pode fazer qualquer coisa contra você, que você ainda está em paz. Porque você não precisa das circunstâncias lá fora para ter paz. Porque você encontrou a paz que é Cristo, que Paulo fala aqui. Você entendeu? Você encontrou a paz que é Cristo, está afirmado aqui. E muda todo o teu pensamento. Irmãos, quando você pensa assim, ó, ainda, alguém faz o mal, e você não fez nada, mas alguém fez o mal, e você quer conflitar ainda com ele, ainda você não tem uma experiência com Deus. É duro isso? É duro. Porque nós somos o quê? Humanos. Só que a palavra diz que nós devemos fazer o quê? Amar o nosso próximo, amar nossos irmãos, amar nossos o quê? Inimigos. Agora, as duas primeiras, todo mundo faz. Agora eu quero ver amar aquele que está contra você. Porque, já falei para você, não é lá fora. O problema está ainda com você. Você não ama aquela pessoa porque ainda tem algum problema em você. E Deus quer mudar isso completamente de você. Porque Jesus falou: se vocês amam aquele que vocês amam, aquele que ama você, você não faz nada mais como qualquer uma pessoa faz. Então isso nos coloca em uma posição bem diferente, irmãos. Você começou a entender que a coisa não é lá fora.
A coisa está aqui dentro. O problema está aqui dentro. E você, como filho de Deus, tem que começar a entender isso. Vamos mais um pouquinho à frente. Olha, ainda Paulo dá um conselho bom aqui. Ó. Vamos ler esses conselhos de Paulo aqui. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que for verdadeiro. Primeiro conselho de Paulo. Tudo o que for honesto. Segundo, tudo o que for justo. Terceiro, tudo o que é puro. Quarto, tudo o que é amável. Quinto, tudo o que é de boa fama. Sexto, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. Tem vezes que a gente perde tempo de pensar outras coisas, né? Não é verdade? Seja sincero. Alguém aconteceu alguma coisa, meu? Verdade. Acontecendo, não sei o quê, começa assim, começa a remoer, começa a pecar, e daqui a pouquinho você já está triste, teu coração fica amargurado, começa a doer, e começa isso, começa a entrar uma pressão, e daqui a pouquinho você mesmo está ficando doente. Você entendeu? O que Paulo está querendo dizer? Ele quer abrir um entendimento das coisas boas. Será que aquela pessoa não tem nada de bom? Será que aquela pessoa não tem? Você começa a alimentar as coisas que realmente ajudam a ser transformado. Porque a transformação nunca foi lá fora. A transformação de Deus é onde? Dentro de nossas vidas. Por isso que quando começamos a falar muito tempo atrás que a gente tem que ter a mente de quem? De Cristo em nossas vidas. Porque a mente de Cristo, ela gera outra coisa e outros pensamentos. Porque Deus deu a Cristo a mente dele para os seus filhos ser desse jeito. Já pensasse, irmão? Pensa bem o que eu vou falar para você. Deus arrebata todos nós. Todos nós. Chega lá em cima, você diz assim: não, perto dessa fulana eu não quero. Perto desse fulano eu nem quero. Me bota aqui a 20 milhas. É assim? Se nós não podemos amar nós agora, você quer amar lá? Temos que mudar, né? Temos que quebrar muitas coisas. Temos que olhar para nós, não olhar para lá. Aprendemos a não julgar. Aprendemos a tomar a palavra para dentro de nós, aplicar para nossas vidas. Mas o que acontece muito, nós somos muito especialistas em aplicar para lá fora. Vamos mais um pouquinho para frente. Olha aqui o que eu vou dizer. Importantíssimo, irmão, nós falamos, isso não pode ser artificial, tem que ser real. Há uma só avenida por onde o real pode vir, e é pela avenida do livre agente moral. Por que eu estou expressando livre agente moral? O irmão Branda usa aqui, ó, livre arbítrio. Mas ele usava isso para as pessoas entenderem. Mas a expressão correta é a livre agente moral. O que é livre agente moral? Você recebe a palavra, você vê que é verdadeira e você toma a posição para aquilo. É como dizer assim, ó, isso é verdade, irmão, isso vem de Deus. E você diz assim, ó, eu as creio. Porque você vem espontaneamente, você aceita isso espontaneamente. Livre-arbítrio é uma coisa de filosofia, é muito diferente. Sempre gostei de botar isso dentro da igreja para você entender. Livre-arbítrio é uma coisa de filosofia. O que é isso? Você não pensa em nada, você não foi influenciado por nada, e você diz, não, eu quero Deus. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você entendeu? Ó, nada me influencia, nada me falou, mas eu vou querer Deus. Você não faz isso. Primeiro o Espírito Santo vem e influencia você. Você sabe que o Espírito Santo é coisa boa, que vai mudar a sua vida, e aí você diz, não, eu quero isso. Você entendeu? Porque você vê que Deus quer o melhor para você. Então, isso é o livre agente moral da sua vida. Ele, por meio do seu pensamento, ele, por onde pode chegar a sua alma. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, porque como imaginou a sua alma, assim é. E também Marcos 11:23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue, lança no mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disseres será feito. Entende? Lembrando desse cara está perguntando, entende? Ali está a coisa, ali é onde está o campo de batalha. Você entendeu o que o Romano quer dizer? Porque ele fala assim, entende? O que ele está querendo dizer é que todas as avenidas do Espírito foram limpas e entrou a palavra de Deus, e então ele pode erguer aquele monte e tirar dali. Você tem todas as avenidas limpas? Afeto, consciência. Essas avenidas que atrapalham, elas têm que estar limpas. Por quê? Ele vai dizer por quê. Qual o problema? Primeiro tinha que abrir o canal, tem que colocar o soldado, o Espírito Santo, na frente de batalha para tomar a palavra de Deus. Ele é a palavra. E quando ele está na frente, não há nada que ele possa barrar. Quando todos os demais canais estão limpos, quando todos os demais canais estão limpos, é como uma candeia com chaminé obstruída. Se você lhe põe fogo, a candeia explodirá. Irmãos, se algum canal do Espírito estiver trancado, o que vai acontecer? Aquilo vai explodir. O que o irmão Brando quer dizer como explodir? Olha o que ele vai dizer. E assim sucede com tantos cristãos explodindo, fracassando. É porque não limpam bem os canais. É porque não chega até o profundo. Você tem que limpar a consciência, você tem que limpar a memória, os pensamentos, por um, tudo de lá. E logo, dentro vir para fora com a palavra de Deus. Esse é o ponto. Muitas vezes eu fracasso, você fracassa por não limpar os canais. A palavra desce ao seu coração e vai vir para fora para gerar o benefício. E você vê o benefício. E o que acontece? Obstruímos. E quando obstruímos, fracassamos. Olha aqui. Agora, que tal se Abraão houvesse ser detido para arrazoar? Pense nisso, irmão. Isso é bom, o Bruno coloca alguns pensamentos, nós pense nisso. Será mesmo? Será que eu vou ser o pai das nações? Será que eu vou ter um filho? Será mesmo? Fica arrasando. Quando ele foi dito que ia ter um filho por mês, sabe? Tendo ele 75 anos, ela 75, mesmo quando ele tinha 100 anos, Sara tinha 90, ainda cria e confessava que a palavra de Deus era verdadeira. Ele chamou as coisas que não são como são. Vê você? Eu quero colocar esse pensamento para você, estruturado. Deus mostrou isso para você, desceu o teu coração, não incluiu nenhum canal, estruturado. Não está dizendo aí. Alguém pode dizer que estou, porque a palavra me colocou e Deus sentou no meu coração. Você começa a entender isso? É o que Abraão está fazendo. O filho não está. Demora 25 anos para chegar ao filho. E o filho, como se tivesse deixado com ele. Olha aqui. Vê você? E sobre a esperança. Olha bem. A palavra esperança é uma coisa que você está esperando. Mas a palavra diz assim, sobre a esperança, havia alguém com esperança. Ele nem utilizou a esperança. Olha bem, Abraão nunca utilizou a esperança. Ele utilizou, sabe o quê? A fé. Porque ele não estava dizendo, eu vou esperar, tem esperança. Olha bem que o irmão não vai colocar. Você diz, espero melhorar. Olhe bem. Não, por isso você aplica o que? Fé. Eu espero melhorar. Eu espero ser curado. Eu espero receber o Espírito Santo. Eu espero ser um cristão. Eu espero fazer isso ou aquilo. Você não queira isso. Você não queira isso. Abraão nunca olhou para isso. Você entendeu? Amanhã eu vou ser um cristão. Eu espero ser isso. Eu quero ser curado.
a esperança. Não, Abraão nunca olhou para isso. Abraão olhou para a fé, firmou os seus pensamentos na palavra e sabia que Deus era responsável por aquilo e tomou aquilo por fé, segurou. Por isso que o irmão falou, você não queira isso. Abraão nunca olhou para isso. Abraão creu na palavra de Deus, mesmo contra a esperança. Mesmo contra a esperança. E a fé vai além da esperança. A fé vai além da esperança. Fechou. Como precisamos de Deus ainda em nossa vida para podermos compreender essa Escritura como ela é. Então você começa a entender que Deus está querendo primeiro preparar as nossas mentes para a gente receber um corpo que? Glorificado. Sem o preparamento da mente, você não recebe. Você está entendendo agora o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus está aqui escrita para preparar as nossas mentes. Quando vir um problema, você saber o que você está falando, ou você saber como você vai conduzir para ter o benefício da bênção da palavra. Sem o preparamento da mente, você nunca sobe no arrebatamento. Porque o alarido, que é a mensagem para o arrebatamento, ela está aqui para ensinar a nós como conduzir as nossas vidas. Você sem conhecimento do alarido, como você sobe? Não sobe. Então tem coisas que a gente tem que amadurecer. E outra coisa importante, você coloque em prática. Prática. Exerça a palavra de Deus em sua vida. Tome, não tenha medo de falar a palavra. Não tenha medo de falar com Abraão. Você começa a compreender claramente. Agora vamos ler, vamos finalizar. Agora nós temos sido treinados. Penso que o problema conosco, os pregadores, é que classe de preparação temos recebido. Deus está preparando-nos para esta grande batalha, tanto em Mateus capítulo 24, como em Daniel capítulo 12. A Bíblia diz que haveria um tempo, olha bem isso aqui, o irmão Brana está aplicando uma coisa para você entender, irmãos. Quando você chegar em casa, leia Daniel 12, você vai ver que Daniel 12 é Mateus 24. Daniel, o profeta, já fala lá de Mateus 24. Olha o que ele vai dizer aqui. A Bíblia diz que haveria um tempo angustiante sobre a terra, como nunca o tempo de angústia sobre a terra, como nunca tem havido antes. E nós estamos vivendo agora nesse tempo. Vamos falar isso. Nós estamos vivendo nesse tempo. E ele vai dizer assim, ó, a cultura, a educação e as demais coisas têm sufocado a palavra de Deus. Agora vamos entender isso. Como que pode a educação, a cultura sufocar a palavra de Deus? Você sabe disso? Você que tem criancinha, você já viu que é difícil botar um jovenzinho no colégio? Por quê? O que eles estão ensinando dentro do colégio? É difícil com o pai ou a mãe colocar um jovenzinho no colégio hoje. É difícil com um adolescente ir para um colégio. É difícil. Por quê? Há tanto tipo de espíritos maus ali, e há tantos educadores. Poxa, não querendo falar mal de educadores, nunca queria falar mal de um professor, mas existem maus professores mal preparados, incapazes de ser um professor, porque ele é mais um rebelde do que um professor. Ele vai ensinar coisas muito piores para o filho, porque ele nunca foi treinado para ser um professor. Eles pegam só por causa de dinheiro, aquela função. O professor já tem que nascer dele, ele vive aquilo. Mas somos destruídos por isso. Irmãos, tem países, eu vou dizer para você que tem países que o professor, ele é mais que um juiz, ele é mais que um médico, ele é mais que tudo isso. E um professor, ele tem a posição de ensinar, e aquela criança vai sair ali aprendendo. Ele tem que criar métodos para, mas é todos, não, mas esse tema. Ele vai ter que submeter a sua vida para poder ajudar aquele que tem mais dificuldade. Ele não vai deixar para trás aquela pessoa. Hoje, o que você vê dentro da escola? Passa, vai. Ele se incomoda, passa ele, manda para frente. Você diz o que é isso? Esse é um professor que merece
um salário de um professor? Não. Então, você começa a entender que, por isso que o irmão Brana, ele vai direto, ele vai na cultura. Que cultura? Que cultura que você vê hoje? Há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, fizeram uma cultura de um homem pelado, trouxeram a criança para passar a mão nos ombros. O que é isso? Que cultura é essa? Estátuas. Que cultura? Daí o próprio governador do Rio de Janeiro, quando chegou lá, quis segurar aquilo, toda uma política em cima para impedir. Você então começa a entender que as coisas acontecem, o Romano está aplicando isso, porque isso, ele fala sobre cultura e educação. Então, sufocando quem? A palavra de Deus. Porque quando você ensina o seu filho em tal coisas que não está de acordo com a palavra de Deus, ele vem daquele jeito, ele acha que ali é a verdade e ele vai combater a palavra de Deus. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, ensine os seus filhos no caminho de Deus. E ore por eles, dobre os seus joelhos, chore por eles, para eles não pegar nenhum espírito aí fora. Porque isso é a coisa que acontece aí fora. Você pensa que seu filho, você está lutando contra a carne? Não. Teu filho e a tua filha, qualquer um de nós, se a gente entrar em lugares, pegamos espíritos que muitas vezes levamos muito além em nossas vidas. Olha o que vai ser. A cultura, a educação, hoje mais coisas têm sufocado a palavra de Deus e tem aberto porta para o arrazoamento. Isso é certo. A batalha é agora mesmo. E quem se parará firme, aleluia, a batalha está a ponto de começar. Tudo está rugindo. Observe tremendamente. Oposição que temos hoje. Porém, quem será como Davi para dizer: permitam vocês que esse filisteu incircunciso desafie o exército do Deus vivo? Eu mesmo vou enfrentá-lo. O que o irmão quer dizer? Quer dizer, ele quer que filhos e filhas de Deus tomem posição. Você saber o que é o certo e o errado, você é um filho de Deus, e tome posição sobre aquilo. Isso a palavra condena, mantenha-se firme. Não lute contra a carne e o sangue, mas se mantenha na palavra de Deus. Ore pelas pessoas, ore para aquelas que precisam, que estão cheias de espíritos, porque a palavra de Deus repreende os espíritos que tiram os espíritos. Você está entendendo? Não é você que tira o espírito, não. Pode ver que sempre Satanás ele canaliza isso. Olha o que eu quero mostrar para você. Gadareiro tinha uma legião dentro dele. O que acontece? Quando Cristo chega, a palavra. Quando você chega com a palavra, aquele espírito tem que sair. Mas não que você vai chegar ali e estar chibatada, ou vai querer falar mal, e vai querer gritar. Espírito não se trata disso. Espírito que vira o poder da palavra. Jesus só chegou ali, ele já temeu. E fala: mas não é no final do tempo que você veio, Cristo? Você já viu antes? Olhe bem. Sai. Nós podemos ir para os portos? Pode ir. Sai. Você está entendendo? Deus deu esse poder a Cristo. Você quer esse poder? Não deu à pessoa, deu ao corpo da igreja. O que quer dizer? Quando você está em Cristo e você está no corpo de Cristo, você tem o poder da palavra para começar a executar isso. O que problema nós temos é porque não nos executamos muitas vezes. Pense nisso, irmãos. Em que tempo estamos vivendo? As coisas, cada vez mais, para o Filho de Deus, fica mais difícil aqui. E fica mais difícil no modo de dizer assim, ó, começa as coisas a apertar você. As coisas começam você sentir, sofrer. Você não gosta de ver aquelas coisas acontecendo com tantas pessoas. Você não gosta de ver as coisas, a injustiça. Eu fico assim pensando, drogas, jovens que conheciam a bênção de Deus, podiam cantar na casa de Deus. Jovens que podiam ser uma esposa de um jovem precioso, e tudo
se perdendo. Você já pensou nisso? Não dói isso em seu coração? Dói. Dói muito ver pessoas que poderiam ser maravilhosas, que poderiam estar servindo a Deus com toda a sua vida, ver jovem. E a gente vê Satanás destruindo suas vidas. E você está sentindo? Pense nisso.